Olá, o Interesse Público começa agora. Aqui você acompanha reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. Em Minas Gerais, a MPF ajuiza a ação para livrar mutuários que compram imóveis financiados pela Caixa Econômica Federal de pagarem taxa de corretagem. Você acha que o Brasil tem um sistema carcerário adequado? O Conselho Nacional do MP divulga relatório que comprova superlotação e falta de estrutura em estabelecimentos prisionais de todo o país. No Ceará, o Ministério Público Federal pede suspensão de obra do VLT para garantir direito à moradia de comunidades da região que vão ter que deixar as casas. No Espírito Santo, MPF recorre à Justiça para obrigar terminal de petróleo a criar unidade de conservação ambiental. E veja também, Ministério Público Federal no Rio de Janeiro recorre à Justiça para salvar da poluição o rio que corta o município de Natividade, no noroeste do estado. Essas e outras notícias agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. No Brasil, comprar um imóvel é o grande sonho da maioria das famílias. E a forma mais procurada para concretizar o projeto é o financiamento bancário. São anos de economia, trabalho e sacrifício. Agora imagina, além das prestações e todas as tarifas que fazem parte do negócio, ainda ter que pagar a taxa de corretagem ao banco. Em Minas Gerais, o Ministério Público Federal ajuizou uma ação para defender os direitos dos consumidores que compraram casas ou apartamentos financiados pela Caixa Econômica Federal. Apesar do orgulho com que apresenta a conquista, o apartamento próprio, de 3 quartos, na região central de Belo Horizonte, o proprietário não esconde a contrariedade. Ele conta que pagou taxa de corretagem, mesmo tendo comprado o imóvel diretamente da Caixa Econômica Federal. Eu achei uma taxa abusiva quando eu comprei, então eu achei que assim, não comprar com uma caixa não ia estar inserindo essa taxa dentro do orçamento da compra do imóvel, né? Eu paguei... vamos falar, 250 meu apartamento, aumentou 5, 10% em cima dessa taxa, entendeu? Foi uma coisa que eu achei desonesta. O Ministério Público Federal entrou com uma ação civil pública contra a Caixa, o Conselho Regional, o Sindicato dos Corretores de Imóveis de Minas Gerais e a Câmara do Mercado Imobiliário do Estado. O objetivo foi pedir a proibição da cobrança da taxa de corretagem de quem comprar imóveis remanescentes dos feirões da casa própria. Segundo a Caixa Econômica, a contratação obrigatória dos serviços de corretagem se baseia num convênio válido para Minas Gerais, firmado no ano 2000, entre a instituição, o Conselho Regional, o Sindicato dos Corretores e a Câmara do Mercado Imobiliário Mineira. Mas, segundo o Ministério Público Federal, a prática é feita também em vários outros estados e milhares de compradores pagam e já pagaram a taxa indevidamente. O volume de imóveis vendidos por venda direta é muito alto aqui no estado e já são 13 anos, o convênio foi assinado em 2000. Então, realmente, é um volume de pessoas aí, essa cláusula abusiva vem se arrastando ao longo dos anos e já prejudicou muita gente. O Sindicato dos Corretores de Imóveis de Minas Gerais e a Câmara do Mercado Imobiliário do Estado defendem o pagamento da corretagem. Para o imóvel ser retomado pela Caixa ou colocado à venda pela Caixa, houve o trabalho de um corretor para verificar se o atual ocupante dele tinha interesse na compra ou não. Entre o sindicato e a Caixa, eu entendo que não houve lesão nenhuma ao consumidor, pelo contrário, foi um serviço muito bem prestado. Na ação, o Ministério Público Federal pede a extinção da cláusula do convênio que exige a intermediação do corretor na venda direta de imóveis e pede a devolução dos valores pagos pelos mutuários nos últimos 13 anos. A expectativa é que o Judiciário rapidamente se manifeste. É uma questão claramente abusiva, não há nem como, não há dúvida nesse sentido da abusividade. Então, a nossa expectativa é de um posicionamento rápido do Judiciário. A Caixa Econômica Federal e o Conselho Regional de Corretores de Minas Gerais foram procurados por nossa equipe de reportagem e não quiseram se pronunciar sobre o assunto. Grandes obras como a construção de metrôs, terminais de transporte, novas estradas e até estádios para a Copa do Mundo de 2014, em geral, esbarram em problemas sociais de difícil solução. As principais são as desapropriações e a mudança das populações vizinhas. No Ceará, o MPF pediu a suspensão das obras do veículo leve sobre trilhos, o VLT, para garantir o direito à moradia das famílias que moram onde vai passar o novo sistema de transporte.
A obra do VLT Parangaba-Mucuripe vai ligar um dos bairros mais populares da cidade à orla marítima de Fortaleza. É uma das principais intervenções na capital cearense em função da Copa do Mundo de 2014. Vão ser mais de 12 quilômetros, cortando 22 bairros e afetando a vida de 2.200 famílias. São comunidades tradicionais, como a da Trilha do Senhor, no bairro Aldeota, a única que até agora resiste às tentativas do governo de desapropriação. Aqui, a maioria dos moradores é de idosos com dificuldade de adaptação em locais mais afastados. Tudo aqui é perto para a gente. Eu sou uma pessoa que sou muito doente, tenho uma criança deficiente. Eu faço tratamento no Hospital das Clínicas, faço no Hospital Geral. Se eu sair daqui para longe, como é que vai ser minha vida? Não sou aposentada, não tenho mais condições de trabalhar, né? Chegou na casa da dona Joaninha, ela estava debruçada na porta e disse, olha, eu venho medir a sua casa. Aí ela disse, a minha casa não vai medir não. Mas se você não deixar medir, a gente vem com o trator e passa por cima. A maneira e como eles querem ter a gente, né, está sendo assim uma tortura para nós idosos. São 3 comunidades que estão sofrendo por essa pressão. Foi para garantir os direitos desses cidadãos que o Ministério Público Federal no Ceará ajuizou ação civil pública contra a União, o Estado e a Caixa Econômica Federal. O objetivo é a suspensão imediata do repasse de recursos federais para a obra do VLT e a apresentação, por parte do governo estadual, de um plano de reassentamento das famílias que serão removidas da margem do trilho. Nós entendemos que, como diz a legislação brasileira, essas pessoas devem ser removidas, devem ser realocadas nas proximidades da área que hoje ocupam e, além disso, com a mais absoluta dignidade. Não é possível que essas pessoas sejam simplesmente realocadas na periferia da cidade, sem qualquer infraestrutura e com rompimento de todos os seus laços pessoais, trabalhistas, econômicos, sociais. A Procuradoria-Geral do Estado argumentou que todas as medidas legais estão sendo adotadas para preservar os direitos dos moradores que vão ser afetados pela obra. O plano que nós temos hoje, a legislação que rege, as discussões que aconteceram garantem assim de que as pessoas estão sendo bem tratadas pelo governo do estado do Ceará. A estimativa é de que a obra do VLT de Fortaleza termine no final do primeiro semestre de 2014, a tempo dos Jogos da Copa do Mundo. Mas até agora, apenas 25% da construção iniciada há um ano foram concluídos. Para o MPF, a corrida para o cumprimento do prazo aumenta a pressão do governo e acarreta prejuízos nas desapropriações. Além do apoio do Ministério Público Federal, os moradores também se organizaram para lutar pelo direito à moradia. Os moradores se uniram, né? E a gente começamos a reivindicar os nossos direitos, porque a proposta do governo não nos satisfazia. Desde quando começou esse processo, né, há quase 4 anos, né, há 3 anos e 6 meses, o Ministério Público vem apoiando assim bastante a comunidade, porque ele detectou que várias irregularidades, várias violações de direitos estão acontecendo por parte do governo, né? Então, ele foi acumulando as várias denúncias e agora, né, recentemente, ele conseguiu ajuizar essa ação civil pública que mostra tudo isso que está acontecendo com nós moradores, né? No próximo bloco, você acredita que o sistema carcerário brasileiro é adequado? Um relatório do CNMP mostra a superlotação e a falta de estrutura em estabelecimentos prisionais de todo o país. É daqui a pouco.